Muito boa tarde. Mais uma oportunidade renovada de aqui nos encontrarmos. Hoje com a nossa irmã Sueli, fazendo a palestra. Então vamos aproveitar esses momentos juntos. E nesse início vamos nos interiorizar, nos harmonizar para fazermos a nossa prece inicial. Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos, de ampliarmos entendimentos e conhecimentos à luz da doutrina espírita. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós e que a nossa irmã que fará uso da palavra possa receber a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi. Uma boa tarde para todos nós. Vamos aprender um pouquinho mais sobre a doutrina dos espíritos. Na verdade, não é nem sobre a doutrina dos espíritos, é sobre a vida. É sobre o universo, é sobre o mundo, sobre a terra onde estamos plantados aqui para florescer. E a doutrina espírita faz isso com muita clareza, nos ensina, nos faz compreender os fatos de uma forma bastante fácil. Às vezes as pessoas falam, mas eu acho difícil. Mais difícil eu acho ficar tentando explicar as coisas fora da reencarnação, porque dentro da reencarnação fica muito fácil a gente compreender as coisas que acontecem, mas fora dessa ideia reencarnacionista, aí fica complicado. E como a doutrina espírita tem a reencarnação, que é a pluralidade das existências como princípio básico, um deles, um dos 5, então a gente compreende com muita facilidade. A gente pode até não aceitar muito bem o que está acontecendo, mas dá para a gente entender e não culpar Deus e não se tornar materialista diante de alguns fatos que a gente vê acontecer. E como a gente tem visto, como tem acontecido coisas que fora da reencarnação fica muito difícil da gente entender, da gente aceitar os fatos que a gente está vendo acontecer aí pelo mundo. Nós terminamos na semana passada, nós estamos nesse início aqui, sobre a diversidade das raças, que a gente já falou, isso não tem muito o que dizer, porque já que a Terra foi toda coberta, por uma substância gelatinosa, porque líquido não ficava por causa das altas temperaturas daquele período, então ela acabava ficando uma coisa gelatinosa, porque o líquido evaporava rapidamente, ficava uma camada fina que cobriu toda a Terra. E ali contendo realmente o germe da vida, que estava lá entre os planetas, entre as estrelas, no espaço. E aí, isso aí não é difícil, isso está bem de acordo com a ciência. Se não tivesse, a gente teria que rever, como no caso, a questão de Adão. A gente até estava falando sobre isso, terminamos falando sobre essa questão de Adão, do povoamento da Terra, e sabemos que Adão não pode ter sido o primeiro homem da Terra. Muito até porque Adão e Eva tiveram 2 filhos, depois tiveram mais um filho chamado Sete, que nem aparece muito, mas esses 2, Caim e Abel, Caim matou Abel, Caim foi excomungado e ele até Deus fez uma marca para que ele não fosse morto, por onde ele passasse, logo para que ele não fosse morto, mas ele ia ser morto por quem? Se Adão era o primeiro homem da Terra. E depois ele casou. Ele casou com quem? Ele casou. Não, isso aí a gente vê que por essa simples razão já não seria, já não seria o primeiro homem da Terra. Mas fora isso, são as outras evidências científicas, Como está mais ou menos lá no Velho Testamento,
Adão data mais ou menos de 4 a 5 mil anos, tem algumas pesquisas que vão a 6 mil anos antes do Cristo. Olha, as últimas pesquisas arqueológicas mostram evidências, não está nem ainda totalmente provado, mas estão mostrando evidências que vão para análise da presença do Homo sapiens, o homem já dotado de razão, aquele homem que já não tinha tanto aquela aparência de um primata, aquele que já fazia utensílios, que já produzia alimentos, plantando, então já tinha algumas coisas ligadas a uma civilização. Então existem, nas últimas pesquisas, evidências do Homo sapiens há 60 mil anos. Até então, 35 mil, com provas científicas, mas algumas evidências estão mostrando, em alguns pontos, que ele já estava lá há 60 mil anos. Adão tem 6, para alguns, porque a data dada mesmo é 4 mil anos. Então vejamos como isso poderia, né, ser uma realidade. E tem outras coisas, outras evidências científicas que ele não pode ser. E a gente tem que entender a Bíblia como a maior obra metafórica que nós temos. Ela é altamente simbólica, altamente alegórica. É só ilustração, é simbologia. E quando a gente repara naquele diálogo com Deus, Adão e Eva, né, que eles comeram o fruto proibido, eles não deveriam ter comido o fruto da árvore da sabedoria, e que por causa disso eles perderiam o paraíso. E aí, neste caso, eles teriam que ser vestidos, né? Porque até então eles não tinham a maldade, né? Então eles tiveram que ser vestidos. Aí Deus falou para Eva que ela iria parir com dor e que Adão teria que fazer sobrevivência da sua família, da sua prole, com o suor do seu rosto. Então, mostrando realmente a perda de uma vida muito boa. Não estamos dizendo que a ignorância seja uma vida boa e que eles viviam lá, né, à mercê de tudo. Não é isso, mas que simbolizaria que eles estariam perdendo uma vida muito boa. E toda a história, a mitologia grega, a romana, todos os sofrimentos das pessoas, dos seres, tudo gira em torno da desobediência. Nós temos vários relatos. Na própria Bíblia nós temos o de Ló, né, que quando Sodoma e Gomorra foi extinta, Deus deu a eles essa bênção de sair, né, de Ló sair com a sua família, mas pediu que eles não olhassem para trás, senão seriam petrificados. E a mulher de Ló olhou, quer dizer, ela desobedeceu, foi petrificada, né? E na mitologia grega, nós temos aí vários exemplos da mitologia com a questão da desobediência relacionada à dor e ao sofrimento. E essa simbologia de Adão e Eva vem só reforçar isso aí. A desobediência forçando-os a perder uma vida feliz e tranquila e entrar numa vida complicada de dores e sofrimentos e privações. Então isso é muito, muito dentro de tudo que se sabe, de toda a história, de toda a mitologia, de tudo relacionado à dor e o sofrimento, com a questão da desobediência, que é exatamente o que aconteceu com eles. Quer dizer, independentemente disso, dessa alegoria, dessa simbologia aí, a ciência vem provar que jamais
em 4.000 anos se faria a civilização de um planeta. Então trouxemos aqui algumas datas, só para a gente situar. Não é para a gente memorizar isso, nem para saber, é só para situar, para a gente ver a impossibilidade de Adão ter sido o primeiro homem. Já por essas coisas que falamos, já não poderia, né? Porque não teria como ele povoar uma terra com aqueles 2 filhos e mesmo que 7. Depois falaram que não está registrado na Bíblia, mas que ele teve filhas, que ele teve. Mas aí haveria o quê? Incesto. Problemas, né, que não estão também de acordo, né? Então nós temos aqui, olha, a China. A China é uma civilização muito antiga, muito. Data mais ou menos de 5.000 anos. Mais velha que Adão. E ela já era muito evoluída. Já tinha muita coisa, né? Era habitada por povos bastante evoluídos. Os primitivos chineses praticavam a agricultura e domesticavam carneiros, porcos, bois e cachorros. Isso 5.000 anos antes do Cristo, né? Então, muito antes de Adão. Então, Adão, ele representa ou um tronco, né, que deu origem a alguns povos por ali, junto com outros seres ali, logicamente, que ele sozinho não poderia fazer isso, ou então a raça degradada de mundos superiores, de mundos melhores que, pela desobediência, caíram em planos inferiores. Ah, mas isso está escrito aonde? Isso está escrito em O Livro dos Espíritos. Olha só, questão 178. A gente obtém aqui dos Espíritos essa explicação. Os Espíritos podem renascer corporalmente num mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Aí eles respondem sim. Quando tem uma missão a cumprir para ajudar o progresso. E então aceitam com alegria as tribulações dessa existência, porque eles fornecem um meio de se adiantarem. Então está muito clara essa questão aqui, que um espírito evoluído intelectualmente, principalmente intelectualmente, ele pode renascer no mundo inferior para ajudar o progresso desse planeta. E foi exatamente assim que aconteceu na Terra. Né? Só que essas raças que vieram para a Terra, elas já encontraram a Terra com uma boa civilização e com evolução. Da China, não é? Da Índia. A Índia também é muito antiga. Na 178A, temos assim: isso não pode também acontecer como expiação, e Deus não pode enviar os espíritos rebeldes a mundos inferiores? E eles respondem: os espíritos podem permanecer estacionários, mas nunca retrogradam. Sua punição, pois, é a de não avançar e ter de recomeçar as existências mal empregadas no meio que convém à sua natureza. Mais ou menos o que já aconteceu e o que vai continuar acontecendo em todos os mundos. Na 178b, quais são os que devem recomeçar a mesma existência? Os que faliram em sua missão e em suas provas. Então está muito claro que a Terra provavelmente recebeu espíritos extremamente adiantados intelectualmente, mas que por alguma razão, a principal delas, o atraso moral, os impedia de continuar no planeta que eles viviam, porque eles não acompanharam. Olha, nós temos na Terra um desenvolvimento intelectual muito bom, né? A tecnologia de ponta mostra aí cirurgias assim muito delicadas, feitas por aparelhos com um médico lá no Japão, operando a pessoa aqui no Brasil, não é? Através da tecnologia e outras tantas, né? Na medicina está muito adiantada a tecnologia, bem adiantada.
E também na área das comunicações, como está adiantado isso aí. Então, são pessoas inteligentes, muito inteligentes, fazendo essas descobertas, né? Confeccionando essas coisas todas. Agora, como a gente tem aprendido, não só com o que a gente aprende no Espiritismo, mas também com a observação da vida, moralidade não anda a par e passo com a inteligência, né? Se andasse, seria uma maravilha, mas como para que a gente tenha o desenvolvimento do livre-arbítrio, que é um presente de Deus, isso aí nós precisamos conhecer primeiro. Então, o desenvolvimento moral, ele decorre do desenvolvimento intelectual. Eu preciso conhecer para poder escolher. Então, nem sempre o meu desenvolvimento intelectual me ajuda a fazer a melhor escolha. Ele pode me ajudar a fazer aquilo que me convém mais, que são os interesses que a gente tem, que a gente, com a nossa inteligência, enxerga longe, né? Mas o desenvolvimento moral teria que acompanhar, mas não tem necessariamente não é esse o fato de acompanhar o desenvolvimento intelectual, moral. Então, nesse caso, nós temos espíritos extremamente elevados intelectualmente e muito pouco moralizados. E se esses espíritos estiverem atrapalhando o desenvolvimento do planeta, que não vai esperar que eles queiram se desenvolver para poder evoluir, esses espíritos, ao desencarnarem nesse planeta que está se reformando, não voltam para cá. É assim que vai ser feita a reforma da Terra, como foram feitas as reformas em todas as orbes, dessa maneira. Então, esses espíritos evoluídos intelectualmente, eles vão reencarnar num plano inferior que não tenha a evolução intelectual que eles podem oferecer. Aí eles vão ter que pegar a forma física daquele planeta, eles vão ter que viver nos hábitos daquele planeta. Então, quando essa raça, que podemos dizer a raça adâmica, veio para a Terra, ela já encontrou aqui muita civilização, ela já encontrou muita coisa pronta, mas veio trazer muito conhecimento. Muito conhecimento. Já existia a China e a Índia. A Índia, 7.000 a 5.000 anos antes do Cristo, a Índia. Né? Então, ela já existia. Esta cidade, tanto que ela é uma cidade, ela começou como uma cidade neolítica. Por que isso? A gente falou na semana passada que o período neolítico na arqueologia, na antropologia, ele é o último da pré-história. É o último. Depois dele é a história, que é a escrita, né, os relatos, as impressões todas já relatadas, né, tudo isso. Então, essa cidade neolítica estava ao longo dos rios Indo e Saravasti, e estima-se, eles já eram secos, esses rios, estima-se que sua população fosse de 20.000 pessoas, além de ter sido um grande centro de importação e exportação. Foi também um centro de criação e inovação tecnológica. Olha lá, 7.000 anos antes do Cristo. Os habitantes já cultivavam algodão, produziam grande quantidade de objetos de cerâmica, estatuetas de terracota, né, que a gente vê agora sendo escavado, a gente encontra isso. E a língua de origem era o sânscrito. E os manuscritos datam de 5.500 anos antes do Cristo. Então, quando essas almas intelectualizadas vieram para cá, ilustrando aí, né, ilustradas pela figura de Adão, elas vieram mais ou menos nesse período. Mas já encontraram a China, já encontraram a Índia e foram sendo aproveitadas através da reencarnação onde fosse mais necessário. Reencarnaram poucos no meio da Índia e da China, porque ali já tinha muita coisa boa, né? E eles foram se espalhando, foram reencarnando em todos os pontos necessários.
E assim nós tivemos aí o auxílio valioso do povo egípcio. Um dos mais importantes que vieram aqui para auxiliar o desenvolvimento da terra. Os egípcios foram os que mais deram contribuição. O conhecimento astronômico deles, na medicina, as técnicas de mumificação, que até hoje ninguém faz igual, né? A construção daquelas pirâmides, não era só a construção como que carregaram pedras para lá, isso é o de menos. Era onde eles localizavam aquela construção. Maravilhoso o trabalho deles, maravilhoso. É só a gente entrar aí numa página aí do Google para a gente saber as maravilhas que esse povo fez. O conhecimento matemático deles, incrível. Ainda hoje não se tem o conhecimento todo que eles encerravam, ainda hoje, depois de tantos anos. E o Egito de hoje não tem nada a ver com o Egito daquela época. Eles foram embora, eles retornaram para onde? Para o planeta deles, ou para um planeta equivalente com esse conhecimento deles. Mas conhecimento eles tinham quando vieram, só que aqui, através desse conhecimento e dessa ajuda grandiosa que eles deram no desenvolvimento da Terra, eles acabaram fazendo a redenção. Eles acabaram se redimindo. Embora eles mostravam também uma inferioridade grande, porque eles escravizaram os hebreus, mas ainda assim, a contribuição deles foi inimaginável. E eles com isso ganharam bônus para o retorno ao planeta que eles deixaram. Então isso não está de acordo com a queda do paraíso? Ora, quando essas raças se desenvolveram aqui no Brasil, quando essas almas, melhor dizendo, e não raça, quando essas almas vieram para o planeta Terra, aqui também, por perto de nós tivemos os maias, os incas, os astecas, mas muito depois, maias por volta aí de 2000 anos, talvez alguns relatos até 3, incas e astecas aí por volta de 1500 a 2000 anos, mas mesmo assim nós tivemos a ajuda dessas almas degradadas em todos os pontos do planeta, para auxiliar o desenvolvimento. Mas eles auxiliaram em quê? Faziam até sacrifício humano? Sim, eles eram inferiores moralmente, por isso que eles vieram. Eles tinham um conhecimento da astronomia, da matemática, algo assim da física. Todos os monumentos deles eram altamente calculados. Aquela dos maias é maravilhoso. O sol, quando ele vai se pondo, é igualzinho em todos os degraus da pirâmide. Matematicamente, aqueles cálculos são perfeitos, numa época que ainda não se tinha tudo isso aqui na Terra, né? Então, mas eles faziam sacrifícios, faziam. Por isso que eles vieram para a Terra, porque eles eram muito evoluídos intelectualmente, mas a moral ainda era de desejar. E nem sabe para onde que eles foram. Porque isso continua sendo um enigma. Porque quando os espanhóis vieram para cá, que exterminaram lá o local deles, eles sumiram todos. Mas todos de uma vez. Ninguém encontrou nem vestígio. Ninguém encontrou corpo morto. Para onde foram? Se desintegraram e foram pelo espaço? Também não. Também não, nada disso. Mas provavelmente, com o conhecimento que eles tinham, eles foram para um lugar que não foram vistos. Lá continuaram a sua civilização e foram morrendo. E à medida que eles iam morrendo, voltavam para o planeta deles de origem. Como aconteceu com todos os grandes povos que auxiliaram o desenvolvimento da Terra. E todos esses povos, né, que aqui estiveram, eles não começaram logo no corpo lindo daqueles egípcios, né? Eles começaram em corpo de primata homine, até mesmo do próprio Homo sapiens, que não tinha lá uma aparência tão bonita, não ia despertar o coração das meninas hoje, né? Não ia dar essa conotação aí para as moças, porque eles não eram nada muito bonitos. Mas eles já eram inteligentes, claro, eles já tinham conhecimento, né?
Então, quando eles reencarnaram aqui, imaginemos o desespero daquele povo, que devia ter corpos muito diferentes daqui, porque como a gente vai mais à frente um pouquinho, a gente vai ver a pluralidade dos mundos, né? E aqui eles reencarnaram naquilo que eles chamavam de animal, porque para eles aquilo ali era um animal. Aqueles primatas homens, aquele homo sapiens horroroso, com aquela, né, com aquelas feições brutas, com o maxilar avançado, né, com aqui a parte dos olhos, da sobrancelha para frente, eles não eram nada bonitos, nada atraentes, né? Aí surgiu na época a ideia da metempsicose, que o que é isso? É o resultado da desobediência. Mais uma vez a gente vem aqui com a questão da desobediência. Se eles não obedeceram às imposições do planeta em que viviam, eles tinham que sair. Aí, qual é a punição para eles, o castigo? Reencarnar num mundo na forma de animal. Então criou-se a ideia de que se o espírito, se a alma fosse desobediente, ela reencarnaria em corpos de animais. Mas isso não é possível. Não existe essa possibilidade. Eles imaginavam isso, que aí a gente só fica pensando em qual era o corpo que eles tinham, como eles estavam reencarnados no plano deles, que eles vieram para cá. Devia ser uma diferença incrível. Depois, acelerando aí esse processo de evolução, e o espírito que comanda tudo isso, eles foram se redimindo, eles foram melhorando, os hábitos que eles conheciam, né, foram forçando a matéria uma evolução, e corpos lindos e maravilhosos, que os egípcios eram lindos, hoje eles não são bonitos assim, nem hoje eles são bonitos assim, mas eles eram lindos naquela época, né? Ainda mais com aquela roupagem toda, né? Então a ideia reencarnacionista deles era tão poderosa, tão grande, que o que eles faziam? Mumificavam seus corpos, porque eles tinham certeza do retorno à vida, certeza absoluta. Isso não era uma ideia, não era uma conjectura, era uma certeza. Então eles mumificavam. Agora, mas será que eles não sabiam que eles não iam em corpos, que eles não trouxeram os corpos deles para cá? Não iam levar para lugar nenhum? Pois é. Mas esse choque fluídico dos fluidos perispirituais, que eles tiveram que deixar no outro planeta e adquirir um corpo pesado na Terra, com fluidos pesadíssimos, claro que isso alteraria e muito o arquivo mental deles. Eles tinham a ideia, mas eles não sabiam exatamente como. Então mumificavam seus corpos para que pudessem, ao despertar, continuarem a viver com tudo que tinham. Então ia toda a riqueza e levava também os empregados, os pobrezinhos tinham que morrer também. E os bichos, os gatos, tinham muito gatos, né, que também eram encontrados depois. E, detalhe, mumificados também, porque eles iam precisar dos serviçais, né? Por isso que era aquela caça aos túmulos, né, dos faraós, para encontrar riqueza, porque estava tudo lá. Só que chegavam antes, surrupiavam tudo e ninguém nunca encontrou nada. Mas eles levaram aquilo para lá. Então nós vemos que são ideias que vão ficando cristalizadas e modificadas de acordo com os choques fluídicos, quando o espírito tem que tomar um corpo totalmente diferente daquele que ele vivia. Então nós temos aí o auxílio dessas almas, né, que depois, fazendo a sua redenção, foram embora. Quer dizer, isso não é muito mais simples, não é muito mais fácil, muito mais lógico do que a gente ficar imaginando que um homem deu origem a isso tudo? E o mais interessante também é algo que também isso me fez rir quando eu li, sabe? Vocês sabiam que a Arca de Noé, na história, porque aqui no Espiritismo não tem nada a ver, né, a Arca de Noé, mas vocês sabiam que ela foi idealizada por Deus? Está lá no Velho Testamento. É só ir lá e consultar, logo no início, depois de Adão, né?
ela foi uma ideia gerada por Deus, porque Deus, depois que criou o homem, ele se decepcionou com a maldade da criatura que ele criou. Aí sabe o que ele fez? Ele quis destruir a humanidade. Porque ele disse que tinha feito um mau negócio. Não foi bom. Então ele ficou abismado com a maldade dos homens. Então chamou Noé, que ele considerava um homem bom e digno, e disse para ele construir uma arca, e deu todos os detalhes e as medidas. Ela tinha 3 andares, e que ele pusesse lá dentro da arca um casal exemplar de todas as espécies, e entrasse na arca com a sua mulher. E detalhe, 3 filhos. Não tinha mulher. 3 filhos. 3 homens. Acho que eu imagino que eles estavam pensando que eram todos hermafroditas, né? Que eles iam parir por conta deles, né? Cada um, né? Ter filhote. Igual o Inimigo Meu, né? Aquele filme Inimigo Meu, que saía da barriguinha lá da figura lá, o filhotinho, né? Aí, ele ia destruir toda a humanidade, porque ele se decepcionou com a maldade humana. E que depois de todo aquele dilúvio, ele entrou num acordo, ele fez uma aliança com Noé, que jamais ele mandaria dilúvios para destruir a humanidade. E a marca dessa aliança dele com Noé seria o seu arco no céu. Isso aí é a origem do arco-íris. O arco no céu é o arco-íris. O arco-íris é a simbologia da aliança de Deus com Noé. Então, depois que as águas baixaram, aí sim ele foi ter com Noé e disse que Noé repovoasse a terra. Tudo bem, ele levou um casal de cada bicho, mas e a família? Ele, a mulher e 3 filhos. Um deles deu origem a todo um povo, né, que foi Caná. Ele era chamado de Cã. Os outros 2 eu não estou lembrado do nome, mas também deu origem a outros povos. Mas como sozinho ele podia fazer isso? Então isso é uma simbologia representando o quê? A liderança. A liderança. Então nós temos na figura de Adão e Eva a marca da desobediência gerando sacrifício, dor e sofrimento, né? E nos seus 2 filhos o caráter da humanidade, porque foi por inveja que Caim matou Abel. Então nós temos o bem e o mal, né? E o bem que se foi, que era exemplo, foi. E o que ficou mal não poderia ser morto por ninguém. Ele levaria uma marca que ele não poderia ser destruído, mas ele carregaria para sempre a marca do mal que ele cometeu. Então isso é pura simbologia. Mas é interessante, é muito interessante, né? Porque através dos símbolos a gente aprende muito mais as coisas, né? Aí vem essa questão, desde aqueles tempos, e sempre foi assim, de onde vieram essas almas que simbolizaram a raça adâmica, que trouxeram tanto conhecimento aí para nós que estávamos aqui, né? Ou aqui, ou quem sabe em outro plano, ou quem sabe somos ainda remanescentes daqueles que aqui vieram e a gente não fez a redenção, continuou por aqui. Segundo alguns espíritos, ainda tem por aqui, na Terra, almas que ainda não conseguiram fazer a redenção. Muito inteligentes intelectualmente, mas presos ainda às suas inferioridades. Diz eles que em número pequeno, mas ainda tem. Então é interessante a gente ver, porque a gente tem essa curiosidade. Pô, tenho medo de cataclismo, eu tenho medo de guerra nuclear, não sei o quê. Pois é, pode ser até que aconteça, mas não precisamos delas. Não precisamos de cataclismo. Ah, mas está acontecendo muita coisa. Muito menos do que aconteceu até hoje na Terra. A Terra jovem foi bombardeada por tudo que era fenômeno. E de tempo em tempo, há uma necessidade de revolução da Terra, da revolução do próprio globo. Então isso não significa sinal dos tempos,
Né? Isso não significa que um maremoto, um terremoto, isso é o mundo que está acabando. Isso é fenômeno natural. O mundo não vai acabar, já que ele ainda é útil. Os mundos só acabam, eles só vão para aquele centro de atração para serem renovados quando não tem mais utilidade. Mas nós, a nossa Terra tem. Ela está passando de um planeta de provas e expiações para um planeta regenerador. E assim, as almas teimosas que desencarnam as teimosas e as boas. Não significa que só sai daqui o que é ruim, não. Todo mundo vai chegar ao fim do seu ciclo. Aí as almas renitentes não retornarão para a Terra. Vão para mundos como a Terra era no seu início, necessitando de ajuda. E assim os outros que vão nascendo vão trazendo conhecimentos muito grandes para fazer essa transformação e essa renovação. Olha, na própria ciência a gente já tem aí um indício disso aí. Todos esses exames que são feitos ainda com o bebê no ventre da mãe, para poder fazer a correção de determinadas doenças, para que aquelas crianças não nasçam com aquelas doenças. Aí vem a questão, mas não é kármico? É, mas isso já mostra a evolução, porque a Terra evoluindo, não sendo mais um planeta de provação e expiação, não precisará mais de certas doenças para fazer espírito expiar, porque essa expiação vai desaparecendo. Plano regenerador não tem expiação, tem provação. Então, essas doenças já sendo combatidas antes da criança nascer, né, já mostram uma evolução para que os corpos nasçam mais saudáveis. E os espíritos que estão habitando esses corpos não precisam mais de expiar. Vão provar alguma coisa, mas são espíritos melhores. Então, a própria evolução dessa tecnologia já mostra aí o caminho que elas estão fazendo junto com o aperfeiçoamento do planeta. Aí, para aqueles que acham, né, que só a Terra é habitada, eu lendo essas coisas, eu fico falando, como é que alguém pode achar isso? Como é que alguém pode achar que só a Terra é habitada? A Terra é tão pequenininha, muito miúda. Ela é uma poeira. Imaginemos o deserto do Saara. E ela, em contexto universal, ela representaria, não era nenhum grãozinho daquela poeira, não. Era a poeira mesmo. Não era o grãozinho da areia, não. Era a poeira que o grãozinho provoca. Nesse espaço infinito. Nesse universo que nós conhecemos. Mas esse é um entre os multiversos que já se sabe que tem. A Terra, ela é um planetinha em torno do Sol. Esse Sol, ele está no meio de 100 bilhões de estrelas. E cada uma dessas 100 bilhões tem um monte de planeta. Tem um monte de planeta até muito menor que o nosso. E essa Via Láctea, ela está no meio de 15 bilhões de galáxias. Então dá para a gente imaginar, eu não consigo entender como que alguém pode achar que só a Terra é habitada. E outra coisa, ele com essa ideia de quem és tu, né? Por que a gente se acha tão importante, tão bom, né? A gente se acha para merecer esse universo todinho para nós. Ainda se a gente fosse boa bisca, né? Mas não é. Não é. A gente está muito mais para Hitler do que para São Francisco de Assis. Né? E por que Deus faria uma insanidade dessa? Aí sim não dava para ser deísta, né? Para ele fazer esse universo com 15 bilhões de anos, né? 200 bilhões de galáxias para só botar uma poeirinha lá ser habitada? Então, claro que não. Né? Kardec, na 55, ele pergunta, todos os globos que circulam no espaço são habitados? Ele foi longe, hein? Olha só, todos os globos que circulam no espaço são habitados? Olha a resposta, sim.
E o homem terreno está longe, bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Coisa que a gente não é, né? Nem bom nem perfeito, né? A gente tem algumas atitudes boazinhas, algumas. E a maioria é um terror. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles? Né? Exatamente, o professor Sérgio coloca ali, né? Aí vem um comentário aqui de Kardec. Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ter destinado esses mundos a um fim mais sério do que o de alegrar os nossos olhos. Né? Porque é lindo realmente, né? Uma noite limpa, né? Quando as luzes artificiais se apagam, que a gente olha para o céu, é um manto de brilhante, né? É algo maravilhoso. Será que ele fez isso só para a gente achar lindo? Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra pode razoavelmente levar-nos à suposição de que ela tenha o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Não é? Porque entre todos esses mundos, nós temos os mundos de várias categorias, não é? A constituição física dos diferentes globos é a mesma? E eles respondem não, em absolutamente não se assemelham em nada. Cada mundo tem a sua constituição. Hoje nós temos no nosso planeta a fonte de calor maior que é o Sol. Essa é a nossa fonte de calor. É a fonte que nos sustenta, que sustenta a vida no planeta. Sem o Sol não haveria possibilidade de vida no planeta, de forma nenhuma. Ele faz crescer, faz germinar, ele dá vida, ele é sinônimo de vida no planeta Terra, só no planeta Terra. Não significaria que Plutão, que fica tão longe do Sol, não tenha vida. Ele não vai ter uma vida igual a nossa. Nós temos uma condensação do fluido cósmico universal muito grande, matéria bruta, condensação, modificação do fluido primário. Júpiter não tem isso. Júpiter é planeta gasoso. Então, a vida no planeta Júpiter não tem nada a ver com essa que a gente tem. Absolutamente nada. Porque lá não tem essa condensação. O fluido cósmico universal em Júpiter, ele tem uma modificação muito grande da nossa aparência, completamente diferente. Então, os mundos oferecem aquilo que eles têm que oferecer aos espíritos que lá estão e que precisam de evoluir. Então, não tem nada a ver com o planeta Terra, absolutamente. Então, quando a gente vê essa arrogância, inclusive, tem um outro vídeo que hoje a gente não vai ver, mas a gente já viu, mas eu vou passar na semana que vem para a gente rever, é um de Carl Sagan, que, da mesma forma que o professor Sérgio colocou o planeta Terra numa insignificância muito grande, e ele é, no contexto universal, ele é insignificante, mas para nós não. É a nossa casa, é a nossa oportunidade de evolução, é a nossa escola. Então, para nós, ele é extremamente importante. Carl Sagan, ele nos mostra a importância dessa terra para a gente. Ela é uma poeira no universo, mas é a nossa casa.
é a nossa escola, nós somos apaixonados por ela. Júpiter é lindo, é gasoso, é maravilhoso, aquele planeta maravilhoso, enorme, lindo, mas quem quer sair daqui? Alguém quer morrer para sair daqui? Ninguém, né? Eu até recebi um quadrinho interessante no Facebook, aquele varredor de rua, que ele é muito bem humorado, ele falando, pois é, as pessoas jogam lixo na rua para dar trabalho ao lixeiro. Eu quero ver alguém morrer para dar trabalho ao coveiro. Ninguém quer dar trabalho para o coveiro, né? Então essa terra maravilhosa, onde tudo acontece, onde todos os nossos amores aqui estão ou estiveram, todos os nossos afetos e desafetos, como ele fala, onde toda a arrogância, toda a humildade, toda a alegria, toda a tristeza fizeram morada e continuam fazendo. Mas só depende de cada um de nós a transformação mais rápida de nós mesmos, porque da terra não. A terra será reformada, independentemente da nossa reforma. Senão Deus seria injusto com o próprio planeta, não é? Façamos a nossa parte, procuremos entender a nossa insignificância em termos de universo, mas a nossa importância para cada um de nós e para essa terra onde nós estamos habitados. Porque nada é melhor do que habitando, né? Que nada é melhor do que o nosso cantinho. Vocês já tiveram consciência de quanto é prazeroso na hora que a gente vai terminar o nosso dia, que a gente vai deitar, que a gente deita na nossa cama e que a gente tem aquele conforto, aquele cantinho para a gente deitar e se aquecer? Quando a gente está na rua, aquele trânsito maluco, a gente querendo voltar para casa, a gente tem uma casa para voltar, a gente tem um cantinho que é nosso, não precisa ser um palácio, mas é um cantinho para chamar de seu, a sua cama para chamar de sua, né? E esse planeta para chamar de nosso, né? É o nosso planeta, é a nossa casa, é um amor na nossa vida, né? É o que nos dá a oportunidade de crescer, de evoluir, de nos tornarmos melhores, para sermos mais dignos de ser chamados filhos de Deus, né? Então esse é o nosso trabalho, nós somos co-criadores do universo, né? Se Deus nos plantou nessa terra, pequenininha que seja, mas é grande demais para a nossa iniquidade, né? Ela é grande demais para a nossa maldade, mas ela é pequena demais em contexto universal. Mas grande não tem que ser a Terra, grande não tem que ser o planeta, grande tem que ser o nosso amor por esse planeta e pelas pessoas que nele estão habitadas. Porque só isso vai nos fazer chegar a uma condição melhor, a uma condição superior, que tanto nós desejamos. Queremos ser felizes, mas fazemos muito pouco para alcançar essa felicidade. Muita paz para todos.